Salve, salve, nono ano do SEC Napoleão. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que todos estejam bem nesse momento tão difícil, tá? Estou com saudades, não vejo a hora de retornar aí para as aulas presenciais, mas por enquanto precisa ser através de videoaula, tá? Bom, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão aí daquilo que a gente já trabalhou em sala de aula, sobre o processo de industrialização. Vamos falar aí sobre o processo de industrialização tradicional, tá? Não sai daí não, fica comigo, beleza? Solta a vinheta, filhão! Então, pessoal, nessa aula falarei sobre o processo de industrialização tradicional, tá? A gente já viu isso em sala de aula, nas aulas presenciais. Hoje é uma pequena revisão de alguns tópicos importantes, tá bom? Vamos lá! Inicialmente, nós vamos falar da Inglaterra, que foi pioneira nesse processo de industrialização, beleza? Devido a alguns fatores. Um desses fatores é a acumulação de capital. Então, a acumulação de bufunfa, de dinheiro, devido às grandes navegações, devido à exploração das colônias, vai ser fundamental ali no pioneirismo inglês, tá bom? Desse processo, tá bom? Para a Inglaterra sair na frente aí, tá? O segundo fator é a questão da monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa, tá? Então, essas mudanças políticas vão ajudar a Inglaterra nesse processo. O terceiro fator é relacionado aos recursos naturais. Então, a queima do carvão, a exploração do carvão mineral vai ser extremamente importante por causa da máquina a vapor. Você lembra dela? Nós já falamos sobre ela, tá bom? Então, pessoal, eu tenho mais um fator aqui que eu não coloquei no slide, que é a questão do cercamento dos campos, a concentração fundiária. Essa concentração fundiária vai intensificar um processo de êxodo rural, tá? Que leva as pessoas em direção às cidades. Então, as cidades vão ficar superlotadas. Londres, por exemplo, nessa época, é totalmente diferente da Londres de hoje. Tá bom? Londres naquela época era extremamente suja, ruas e vielas sujas, né? Então você tinha rato, doenças, tá bom? Violência, poluição atmosférica por causa da queima do carvão mineral. Então, tudo isso é muito importante. Então, o processo de cercamento dos campos gera e intensifica um êxodo rural em direção às cidades, tá bom? Então, muita gente agora sendo expulsa do campo e vindo em direção à cidade. Tudo bem? Esse é mais um fator. Vamos avançar um pouco. França. O que levou a França nesse processo de industrialização, tá? Eu trouxe um fator histórico e um fator geográfico. O fator histórico é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai promover ali mudanças, tá? Mudanças drásticas na França que vão levar a esse processo de industrialização, beleza? O segundo fator é o geográfico. Olha só, a hidrografia, o rio Sena vai ser extremamente importante no transporte de mercadorias. Tudo bem? Vamos avançar um pouco? Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas marcas francesas. Tem inúmeros vídeos no YouTube que mostram como os franceses falam essas marcas aqui. Geralmente você tem o hábito de falar Leroy Merlin. Não é Leroy Merlin, é Leroy Merlin. Renault não é Renault. Tudo bem? Brincadeiras à parte, você pode falar Renault, você pode falar Leroy Merlin, tudo bem? Isso aqui é só uma brincadeira que eles fazem, mostrando como os franceses falam essas palavras, tá? O curioso é o seguinte, a gente fala Michelin, a gente não fala Michelin como no português, a gente fala Michelin, tá? Mas não é Michelin, parece que tem um Q aqui no meio, tudo bem? Vamos lá, vamos avançar. Depois vocês dão uma olhada lá para poder conhecer um pouco dessas marcas aí. O Carrefour, Decathlon, beleza? Vamos lá. Estados Unidos. Bom, o processo industrial dos Estados Unidos ele é bastante complexo. Não se esgota em uma aula em 1 minuto, 2 minutos. Tá? É um processo complexo. Mas nós vamos tratar aqui de alguns fatores que são importantes. Por exemplo, a questão protestante. Quando os protestantes eles são expulsos da Inglaterra, eles vão em direção à América, beleza? Mas eles vão levando o conhecimento relacionado ao processo de industrialização inglês.
Então, olha que bacana, esses protestantes, eles carregam consigo o conhecimento, que é extremamente importante, cara. Então, isso tudo vai ajudar aí, tá, num processo de industrialização, tá? O segundo fator que eu trouxe é o geográfico, novamente, o papel dos rios no transporte de mercadorias, tá? Que vão ser extremamente importantes nesse processo de industrialização, beleza? Vamos avançar. Aqui eu trouxe mais dois fatores, que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, cara. Vamos lá, vamos pensar. Os países que estão envolvidos ali na Primeira Guerra Mundial, eles têm indústrias, correto? Essas indústrias, os esforços delas vão ser para a guerra. Elas vão produzir armas, elas vão produzir uniformes. Então, os Estados Unidos, pega esse bonde e aumenta a sua exportação para a Europa, beleza? Então, isso aí é um fator importante no processo de industrialização lá dos Estados Unidos. Tudo bem? Aqui no meio eu botei a crise de 1929, porque, olha só, os países eles começam a se recuperar aqui desse momento, desse período de guerra, dessa destruição toda. Então, bom, e agora? Os Estados Unidos não conseguem exportar mais tanto assim. Então você gera uma crise de superprodução, que vai gerar a crise de 1929. Tudo bem? A mesma coisa acontece na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos seguem aí com o seu processo de industrialização. Porque, olha só, galera, quando acaba a guerra, por quem você acha que vai ajudar os países lá a se reconstruírem? Os Estados Unidos. Entendeu? Então eles também financiam, né, essa reconstrução da infraestrutura, da indústria. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar. Alemanha, Itália e Japão. Cara, a Alemanha e a Itália, o processo de industrialização deles está relacionado à questão da unificação política. Isso é importante para você. Nós não vamos aprofundar sobre a questão da unificação política, da Revolução Francesa, como nós falamos anteriormente. Por quê? Isso é um assunto da história. A história ela vai se aprofundar nessa questão, beleza? Mas você precisa saber que a unificação política vai ser extremamente importante para o processo de industrialização alemão e italiano, tudo bem? No Japão, aconteceu que a era Meiji é uma era de grandes transformações ali no Japão. E esse período de transformação vai gerar ali um processo de industrialização, beleza? Então vamos lá avançar. Eu trouxe alguns tópicos aqui que são importantes. Como eu já falei, a era Meiji, que foi importante lá para o Japão, com o processo de industrialização deles. A gente falou sobre a questão da reconstrução dos Estados Unidos através do quê? Do Plano Marshall, do Plano Colombo, tudo bem? O Plano Colombo foi ali nos países do leste asiático, tá bom? Então, você tem a questão hidrográfica, você tem o rio Ruhr e o rio Reno na Alemanha, ajudando ali no transporte de mercadorias. Olha como que a hidrografia é extremamente importante para o processo de industrialização, tá? Um outro ponto que eu trouxe aqui são as indústrias importantes. Olha só, você tem a Toyota, você tem a Fiat, você tem a Mercedes, tá? A Toyota lá japonesa, a Mercedes alemã e a Fiat italiana. São empresas conhecidas no mundo inteiro, tá? Como aquelas empresas francesas que a gente já viu, tudo bem? É legal conhecer a nacionalidade dessas empresas grandes que a gente conhece aqui no Brasil, não é não? Vamos lá, vamos avançar. Agora é o momento que a gente fala brevemente, muito brevemente, sobre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Tudo bem? Vamos lá. O que a gente precisa analisar aqui nesse slide? O primeiro é a máquina a vapor. A máquina a vapor vai ser extremamente importante nesse processo, porque você sai da manufatura para a maquinofatura. Então a máquina agora ela vai produzir, tudo bem? Então a máquina a vapor ela vai ser aprimorada e vai ser extremamente importante nesse processo. Bom, também temos nesse momento a formação das fábricas. Então agora você constrói um grande galpão e coloca ali várias máquinas, uma do ladinho da outra. Então esse é o surgimento da fábrica. A fábrica começa a crescer nesse momento. Você tem a poluição das cidades, né? Olha aqui a queima do carvão, o que gera?
muita fumaça ali tóxica, né, na atmosfera. Isso aí é um problemaço. Por quê? Lembra da inversão térmica? A gente já vai falar isso um pouco mais para frente, mas você já deu isso lá no 6º ano. Então, no momento de frio, a camada de ar mais gelada, ela fica estacionada, beleza? Ela não consegue fazer a troca, ela não consegue se movimentar, então ela fica estacionada e esse ar fica extremamente poluído. E você está falando, por exemplo, na Inglaterra, que está numa zona climática que é um pouco mais fria, né? Então, a poluição, olha, extremamente importante, tá bom? Vamos aqui à questão da locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor ali vai proporcionar que as pessoas agora percorram grandes distâncias, tá bom? A questão do transporte não só de pessoas, mas de mercadorias. Então a locomotiva a vapor, como o barco a vapor, vão ser extremamente importantes nesse momento de primeira revolução industrial, tá bom? Vamos avançar. A questão relacionada à à Segunda Revolução Industrial. Primeiro você tem ali a questão do Fordismo, né? Lembra que agora essa nova organização da produção, com a esteira, com a linha de produção, tá? Isso tudo é muito importante nesse momento. A gente até assistiu um pedaço do filme do Charlie Chaplin, né? Que eu morri de rir. Olha, eu sempre quando assisto esse filme, eu não consigo ficar sem rir. Acho sensacional, tá bom? Então a gente já discutiu bastante a questão da segunda revolução industrial, falamos do petróleo, falamos da energia elétrica, tá bom? O desenvolvimento do transporte, tá bom? Vai ser importante também nesse processo, beleza? Vamos avançar. Terceira Revolução Industrial. Terceira Revolução Industrial, aí é a partir da Segunda Guerra Mundial, meados do século XX, tá? E aí a internet aqui, a robótica, ela vai ganhar destaque. E aí vão ser extremamente importantes. É claro, gente, tem muitos pontos aqui. A gente poderia falar em relação ao transporte, né? Agora você pode produzir, olha só, com o avanço da internet, dos meios de comunicação do transporte, agora você pode produzir muito distante, né? Então, com um telefonema, com uma mensagem de WhatsApp hoje, você controla a produção lá na Tailândia, tá bom? Lá no Japão, beleza? Bom, tem mais coisa para falar, mas nesse momento, esses são os elementos mais importantes, tá bom? Vamos avançar. Ah, sim, eu não coloquei os slides da Quarta Revolução Industrial, tudo bem? Mas a Quarta Revolução Industrial ela já está sendo pensada por alguns autores. Eles dizem que ocorreu a partir dos anos 2000 para cá. Lembra quando eu falei da inteligência artificial? Hoje você tem um chão de fábrica, tá? Onde é produzidas as coisas, extremamente tecnológicos. Eles estão extremamente interligados, tá bom? Então o desenvolvimento da informática aí está no nível gigantão. Então isso a gente vai chamar de Quarta Revolução Industrial. É quando a inteligência artificial ali, ela ganha uma importância enorme nesse processo de produção, tá bom? Galera, é pouco tempo, muita coisa para falar, mas eu espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, a gente vai abrir um canal de comunicação aí, vamos fazer exercício, vamos tirar as dúvidas, tá? E o mais importante, se cuidem nesse momento aí de quarentena, é muito importante que vocês ajudem as pessoas, tá bom? E que vocês se cuidem, tá? Então até mais, pessoal!